Abram a sua Bíblia no livro de João, capítulo 11, versículo 39. A minha versão é um pouquinho diferente. Amém? Amém, igreja? Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sempre sei que me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Amém? Aleluia. Podem se abancar em nome de Jesus. A gente sempre ouve palavras muito conhecidas, mas o bom é que a palavra do Senhor sempre se renova, não volta jamais vazia. Amém? Como todos sabem, a passagem de Lázaro é um dos grandes acontecimentos na vida e obra do Senhor Jesus. A grande ressurreição. No Novo Evangelho, ela é a terceira, porém a de maior impacto, porque é a que mais comprova a totalidade da divindade do Senhor Jesus. Há alguns escritores e estudiosos que chegam a dizer que a família de Lázaro era parente do Senhor Jesus, mas não há relatos na Bíblia que comprovam isso, e o próprio mestre diz que Lázaro era somente um grande amigo, um amigo muito amado do Senhor. E como o Senhor Jesus passava sempre pela aldeia de Betânia, que fazia parte da Judéia, acredita-se que por causa de muitas das passagens do Senhor Jesus ali, se formou-se amizade, porque sempre na casa de Lázaro o Senhor se hospedava com os seus discípulos. Então, é lógico que se formaria uma amizade de muito amor. E numa das festas que se realizava em Jerusalém, o Senhor com seus discípulos estavam ali, e foi um acontecimento que, por causa do que o Senhor representara, quiseram mais uma vez apedrejar o Senhor Jesus. E nesse dia chegou-se um mensageiro. Acredita-se que a família de Lázaro possuía muitos bens, era uma família muito rica. Porque pelo fato que a Bíblia diz que a família tinha como propriedade um túmulo, um jazigo. E naquela época só as famílias de altas patentes possuíam propriedades como essa. E em caso mensageiros, como a Marta havia enviado até o Mestre Jesus, dizendo: Mestre, aquele a quem tu amas, o teu amigo se encontra enfermo. Nesse mesmo dia o seu amigo Lázaro morre. Acredita-se que esse mensageiro acaba passando a noite com Jesus e seus discípulos, porque naquela época tinham muitos salteadores. Então, para não correrem o risco de pegar o próprio Jesus, ali ele ficara com o mestre e seus discípulos, e Jesus também, por causa do propósito que havia de se cumprir. O Senhor já sabia o que tinha acontecido com Lázaro. O Senhor já sabia que a morte tinha ido ao seu encontro. Mas ainda assim o mestre permaneceu mais 2 dias em Jerusalém. Contando-se 2 dias, mais 2 de caminhada até chegar na aldeia de Betânia, dava-se então 4 dias. Mas o mestre fez isso propositalmente para que se cumprisse a palavra, porque havia um mito entre os judeus, uma crença de que até o 3º dia era possível que os mortos ressuscitassem. E Jesus já havia ressuscitado até então 2 pessoas, no mesmo dia. Por isso que esse caso de Lázaro era diferente, era de maior impacto.
Então Jesus explica aos seus discípulos que Lázaro não apenas dorme, mas se encontra morto e que ele iria devolver a vida. Jesus parte para Betânia e quando chega na entrada da cidade, a sua irmã Marta fica sabendo da chegada do mestre e vai ao encontro. Uma das razões para que Marta fosse ao encontro de Jesus já na chegada era que outra doutrina dos judeus, se eu te encontrasse na entrada da cidade, nós já poderíamos resolver o problema ali mesmo e você não precisaria entrar na minha casa. E Marta estava chateada. Marta era de um temperamento forte. E ela queria saber do mestre por que da demora. Se ela sabia que Jesus curava, que Jesus tinha obras fortes, que já estava praticando para que se cumprisse o seu propósito na terra, por que não curar a Lázaro? Só que ela não entendia que a cura para Lázaro ainda assim seria pequeno perto daquilo que o Senhor queria fazer na vida dele, que era a ressurreição. Marta era ansiosa, preocupada. Era como nós. Quantas vezes nós não andamos ansiosos? Na própria palavra, o Senhor fala tantas vezes conosco, nos ensina tantas vezes: por que andais ansiosos? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou então lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Eu me lembro que quando eu era menor, quando eu era criança, o Espírito Santo já falava comigo e sempre me falava sobre ansiedade. Porque você está ansiosa, porque você anda ansiosa. Eu fui uma adolescente ansiosa. E o Espírito Santo já queria me usar para a obra, mas a minha ansiedade atrapalhava. Num desses momentos de ansiedade, em 2019 aconteceu um fato comigo, que apesar de já ter tantas experiências com o Senhor, ainda assim eu me peguei ansiosa. Eu estava cantando em muitos congressos, estavam me chamando para muitas igrejas. E num dia que eu fui participar de um congresso, eu fui fazer oração no monte à tarde com um grupo de missionários. E lá o Senhor falou comigo e disse o que iria acontecer naquela noite e o que iria se proceder a partir de então. Mas a gente sempre pensa, vai levar um tempo até acontecer todas essas coisas. A gente sempre pensa como o Senhor vai fazer isso acontecer. Fui eu para o congresso à noite. Lá adorei ao Senhor, louvei de uma forma diferente. O Senhor tornou a falar comigo lá dentro daquela igreja. Mas quando eu louvei o último e quinto hino, eu senti algo diferente na minha garganta. Eu senti que uma das pregas se romperam. E a partir dali eu comecei um processo intenso com Deus. Foi o mês mais longo da minha experiência com Deus. A dor de uma prega vocal rompida, ela é terrível. Ela é terrível. Você chora e chora porque não tem o que fazer. E até para sussurrar eu chorava. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, eu até ia, louvava ao Senhor, descia do altar chorando, porque eu não tinha possibilidade de cantar, mas eu ia cantar ao Senhor. Não falava, mas eu ia cantar. Quando foi chegando a terceira semana, eu comecei a ficar injuriada, querendo brigar com Deus, porque eu falava assim: Senhor, o Senhor me chamou para adorar com a voz. O Senhor me chamou para louvar com a voz. Mas o Senhor não me respondia. Porque o Senhor não me curava? Se o propósito era esse, se o ministério era esse, a ansiedade só tomava conta de mim. E eu preocupada para lá e para cá em meus afazeres, igual uma Marta da vida. Até que na última semana do mês, eu me conformei com a situação. Marta se conformou que Lázaro havia morrido. Jesus chegou tarde demais, não tinha mais o que fazer. Chamei o meu pastor para conversar e falei: pastor, me deixe só no banco. Eu quero ficar só no banco, até eu recuperar a minha voz. Falei sussurrando, porque a voz não saía.
pastor muito usado pelo Espírito Santo, ele só deu uma olhada para mim, muito sério, e falou: irmã, vamos orar? É difícil parar para orar. É difícil parar para ouvir a voz de Deus. E ali o Senhor usou tremendamente a vida daquele pastor. E o Senhor só falava assim para mim: somente adore. Eu que até então queria adorar no banco, eu falei: eu vou usar minhas mãos, eu vou adorar, eu vou usar meus joelhos e vou adorar. Mas o Senhor mandou eu adorar no altar cantando. E o Senhor falando e falando e falando comigo, o Senhor me fez lembrar de uma revelação, de uma promessa que o Espírito Santo havia me feito criança. Um dia ele me visitou e falou assim: vai chegar um dia que você vai cantar, mas não vai ter voz para falar. Cantar sem voz. Mas os anos se passam e a gente esquece das promessas que o Senhor faz nas nossas vidas. E andamos ansiosos. Se cumpriu. Só que viver o processo nem sempre é bom, é doloroso. Eu chorei por 1 mês, 30 dias, amargamente. Mas o Senhor desceu sobre mim com bálsamo de cura e renovação, que as minhas pregas foram curadas e restauradas. Muitas vezes somos movidos pela incredulidade. Marta, quando chegou ao túmulo de Lázaro, a fé dela se caiu por terra. Porque tirar a pedra e sentir o mau cheiro, sabendo que o corpo já estava em decomposição, não é fácil. É teu parente que está lá. Hoje a humanidade está assim, com a fé caída por terra, abalada. Eles estão brigando com Deus. A ciência está brigando com Deus. Hoje, essa semana eu vi uma reportagem dizendo que já se foi construída uma fábrica de bebês. Querem tomar o lugar daquele que criou o universo. A incredulidade está tomando conta. A ansiedade fazendo com que nos esqueçamos do agir do Espírito Santo. E o desafio, a força de braço com Deus é tão grande, que eu sempre lendo as reportagens, também fiquei sabendo que há 50 anos um doutor se disponibilizou a ter o seu corpo congelado para a ressurreição futura. Eles se esquecem que somente aquele que detém o poder da vida e da morte, tem a chave do inferno, é capaz de ressuscitar, de curar e de transformar as nossas vidas. Eles se esquecem que aquele que criou a terra e o céu, que ainda prevalece sobre nós. Ele tem total domínio e poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o que você faz e sobre o que você pensa. Mas ainda há um povo que, como Maria, se prostra e adora aos pés de Jesus. Jesus manda chamar Maria. Lá vem Maria com os demais seguidores, porque a viram correndo, pensando que ela ia até o túmulo chorar, se desesperar, e lá vai ela. E quando ela se encontra com Jesus, ela não para e fala com o mestre, ela se lança aos pés do mestre e adora. A igreja ainda permanece assim. Nós somos um povo que, sem precisar o mestre fazer, nós já o adoramos por quem ele é. Em 2020 o Senhor falou que eu viveria milagres. Mas viver milagres para quem tem experiência com Deus nem sempre é fácil. Aliás, a gente sabe que não é fácil, nenhuma vez é fácil. Porque para viver milagres exige muita fé, paciência e perseverança. Mas eu sempre lembrava de uma visão que o Senhor me deu. Eu tive muitas visões. Eu tive muitas experiências gloriosas, e uma dessas visões eu flutuei na glória com o próprio Deus. Eu estava numa vida íntima tão forte com Jesus que Ele me permitiu ter essa sensibilidade na carne. Sabe qual era a visão?
o Senhor me pôs dentro de um barco. Ao redor estava uma tempestade muito forte, nebulosa, densas trevas e muitos demônios ao redor. Mas o Senhor abriu a porta e me convidou para a cabine. Quando eu adentrei, eu já não andava mais, eu flutuava, porque a glória era tanta que eu flutuava naquela glória. E Ele só me fazia saber: sou eu o Deus que estou aqui. Então, quando o Senhor falou que eu viveria milagres, eu falei: eu vou suportar. Se o Senhor falou, eu vou suportar. Comecei, irmãos, com uma hemorragia tão forte uterina, que o primeiro culto que eu fui depois dessa palavra, a pregação era a mulher do fluxo de sangue. Mas eu fiquei brava. Irmãos, é Deus confirmando o que acontece em nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor faz primeiramente os seus profetas saberem sobre tudo aquilo que Ele vai cumprir em tua vida. E ali começou-se o processo de dor e ranger de dentes. Porque nenhum médico descobriu o que era. Uns diziam era pólipo endometrial, outros diziam era um mioma, o que era? Eu fiz vários exames, dos mais avançados. E o Senhor nunca permitiu que aparecesse o problema. E o Senhor nunca permitiu que o médico me dissesse sim para a cirurgia. Sabe por quê? Tem coisas na tua vida que quando Ele diz que é da competência dEle, que é da responsabilidade dEle, o homem não põe a mão. Era para eu ter feito a cirurgia em fevereiro do ano passado. O Senhor simplesmente fechou as portas e disse: não, o milagre é meu, quem faz sou eu. Então eu passei o ano todo com uma hemorragia forte e dores terríveis. Eu passava as madrugadas rangendo os dentes por causa da dor. As minhas pernas não funcionavam, elas paralisavam por causa da dor. O inchaço no abdômen se gerou distensão abdominal, porque não sabia o que tinha lá dentro, simplesmente crescia e ninguém sabia o que era. Chegou um tempo, em meados do ano passado, que eu já não andava mais. Para eu andar uma quadra tinha que ser acompanhada e eu tinha que parar. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Então eu comecei a andar meia quadra, não dava mais. Chegou um tempo que eu não saía mais de casa. Vou andar como? Se eu saísse, eu tinha que ligar para minha mãe e me buscar, porque toda vez que eu saía, irmãos, eu não parava em pé, eu desmaiava na rua e ninguém sabia qual era o problema. O problema é que meu sangue estava acabando, meu sangue estava secando, o coração não tinha mais força para bater aquilo que estava faltando. O corpo superaquecia porque não tinha nutrientes do sangue para rodar o corpo, para circular no corpo. E você vê como é o corpo humano, a máquina mais perfeita que o Senhor fez. Eu comecei a definhar. Mas ainda assim o Senhor me permitia subir ao altar para pregar. Tinha vezes que eu subia ao altar falando assim: é hoje que eu morro em cima do altar. Porque eu não sabia se eu desceria. Eu subia ao altar pensando: é hoje que eu vou precisar de ajuda, porque o sangue vai escorrer de uma forma, irmãos, porque era muito forte. Mas o Senhor me fazia subir ao altar. Era para eu subir ao altar. Aquilo que o Senhor te entrega não tem como você revogar. Se o Senhor te deu para fazer, para cumprir, é teu. A responsabilidade é tua. Do resto Ele cuida. Em casa eu já não andava mais. Eu tinha que me escorar pelas paredes. E o médico me dizendo não. Não tem como, não tem leito, não tem hospital. E eu comecei a ficar com uma raiva daquele médico, mas o Senhor me dizia: Ele está me obedecendo. Deus faz assim. Como Deus fez com o faraó no Egito, endureceu seu coração, Deus usou o meu médico para se endurecer. Só que a situação foi piorando tanto, eu já estava tão definhada, eu estava tão magra, irmãos, eu estava seca. Eu mal conseguia parar em pé. E o meu corpo superaquecia tanto, eu vou falar para vocês.
eu me jogava ao chão, eu me jogava no chão para esfriar o meu corpo, porque o corpo se superaquecia de tanta força que ele fazia para suprir a falta de sangue que tinha. O meu coração já não batia normal, então eu me lançava no chão, porque piso é gelado, piso é sempre, gelado, para poder me esfriar. Chegou um tempo que o chão não gelava mais, eu aquecia o chão de tão quente que meu corpo ficava, eu pegava fogo. E num dia eu amanheci tão mal, mas eu amanheci tão mal, irmãos, que eu cheguei com muita força na cozinha da minha casa e perguntei para minha mãe se ela sabia fazer massagem cardíaca. Porque naquele dia eu coloquei os pés no chão e eu senti o espírito da morte atrás de mim, me soprando toda hora. E o meu coração já não batia certo. A minha mãe me olhou diferente, ali ela viu que a situação estava ficando grave. Eu perguntei novamente, você sabe fazer massagem cardíaca? E ela confirmou que sim. E aquele dia eu passei mal. Quando chegou o final da tarde, acho que foi até começo da noite, eu me lancei ao chão porque eu não aguentava ficar em pé. Por mais que eu desse uns 3, 4 passos, irmãos, eu tinha que cair no chão toda hora. Eu tinha que ir para o chão toda hora. Eu não ficava em pé. Então eu me lancei no chão, fiquei retinha e falei para o Senhor, hoje eu estou pronta para ir. Porque das outras vezes eu só rangi os dentes e quando a gente está na dor, a gente sempre está pronto. Mas nesse dia eu estava em paz e falei, Senhor, eu estou firme na Tua presença. Eu preguei o que eu tinha que pregar. Eu cantei o que eu tinha que cantar. Eu Te louvei, eu Te adorei. E comecei a dar graças por tudo que o Senhor tinha me dado até então. Obrigada porque nunca me faltou nada. Obrigada pelo ministério que o Senhor me deu. Obrigada pela família que o Senhor me deu. Obrigada pela voz que o Senhor me deu. Obrigada pelas experiências que o Senhor me deu. Obrigada pelas pessoas que passaram na minha vida. Obrigada porque o Senhor sempre me respondeu. Obrigada por ter me feito crescer até aqui, mas hoje eu estou pronta. Eu cheguei no começo de dezembro, sabendo que eu ia morrer. Mas o Senhor me visitou naquela noite e falou, levanta. Levanta, porque ainda não é tempo. E veio uma mão sobre mim, sobre o meu corpo, e afastou aquele espírito e tirou todo aquele mal. E eu consegui me deitar na cama. Passou-se mais uns dias. A minha mãe me encontrou caída no meio da sala, porque eu não conseguia mais andar. Então aquele dia, ela me levou para o parque. Ele já tinha um histórico da minha situação. O médico quis saber melhor o que está acontecendo. Quando eu cheguei lá, o Senhor me fez olhar para o relógio que tinha na parede da UPA. Eu olhei para o relógio e o Espírito Santo começou a falar assim, conte as horas, porque o teu milagre está chegando. Até então eu havia sangrado sem parar 1 ano e meio. O médico fez todo o questionamento, o Senhor abriu uma porta para mim no HU e no dia seguinte eu já estava lá internada. E quem passava por mim lá dentro daquele hospital, eles ficavam assustados, não tinha médico que passasse por mim que não perguntasse como é que você está viva, porque não tem sangue. Eu precisei tomar transfusão de sangue logo na entrada, para poder aguentar a cirurgia. Porque sem cirurgia não tinha sangue, sem sangue não fazia cirurgia. Mas o Senhor aprova de eu fazer. Só que é assim, irmãos, milagre é com Deus. O que Deus permite o homem fazer é pouca coisa, porque a glória é do Senhor. O Senhor me permitiu fazer a cirurgia, glória a Deus que sim. O médico falou, agora você está bem. Descobriram-se que era um pólipo endometrial muito grande, junto com um mioma também muito grande.
E que os exames não mostravam porque eles estavam na mesma posição, mas os exames não mostravam porque o próprio Deus não deixava mostrar. Fui para casa, agora vai ficar tudo bem? O meu sangue ainda não tinha voltado. Meu sangue foi voltar em meados desse ano, lá por final de maio, junho. Eu continuei muito fraca, eu continuei muito pálida, muito magra, mas um dia eu fui ao culto adorar ao Senhor, e o Senhor tornou a usar aquele pastor juntamente com uma profeta dele, e essa profeta segurando as minhas mãos e o pastor orando. Deus usou esse pastor. Foi a primeira vez na minha vida que eu não prestei atenção no que Deus estava falando. Porque quando Deus usa seu servo em profecia, a gente sempre fica com os ouvidos bem abertos, né? Nós queremos saber o que Deus está falando, mas eu não prestava atenção, sabe por quê? Porque enquanto aquela profeta estava segurando nas minhas mãos, as minhas veias iam enchendo. E Deus foi falando, e as minhas veias foram enchendo, e Deus foi falando, e as minhas veias foram enchendo. Eu voltei para casa com sangue no corpo. Esse foi um dos maiores milagres que eu posso dizer que eu vivi na presença do Senhor. Eu tive câncer 2 vezes. A primeira vez que eu tive câncer foi em 2011, e é aquela coisa de você ser nova e acreditar no que o homem diz. Mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Descobriu-se o câncer e o médico disse, vamos fazer uma cirurgia de emergência. Fizeram a cirurgia. E ele disse, vai em paz. Só faltou dizer, não voltes mais. Você é nova, você vai recuperar fácil. Mas aí o Senhor olhou do céu para mim e disse, eu vou te mostrar como funciona. Porque é a Deus que nós devemos confiar. A nossa confiança tem que ser posta em Deus. Na cirurgia foi posto um tampão no útero. E o médico disse, no banho você tira. É muito fácil. Puxou, tirou. Lá vai eu para casa, feliz da vida, porque o médico disse que eu sou nova, eu sou saudável e eu vou recuperar. Mas o Senhor disse não. Eu fiquei quase 2 horas debaixo do chuveiro tentando tirar aquele tampão. E a minha mãe já preocupada, para lá e para cá, para lá e para cá, vamos te levar para o OPECAM, vamos te levar de volta, isso está errado, isso não está certo. E eu falei, vou tentar pela última vez. Porque eu já estava prostrada, trêmula, sem forças, tentando tirar aquele negócio. Sabe o que aconteceu? Eu arranquei tudo que o médico fez no útero. Com tampão e tudo. O que o médico cortou e queimou, eu tirei fora. E quando eu vi aquele pedaço de carne, eu senti no meu íntimo que a coisa tinha agravado. Nos dias seguintes começaram a cair carnes podres de mim. E eu adquiri uma infecção que eu apodreci viva. Eu entrei em estado de putrefação viva. Da cintura para baixo eu estava enegrecida, cheia de abscessos que não tinham mais lugar, doloridos, que não davam para tocar, e eu cheirava mal. O cheiro era tão forte, tão ruim, que eu tinha que tomar banho de meia em meia hora. Essa infecção fez com que eu entrasse num estágio de depressão tão grande, tão profundo. Mas eu falava a cada dia, eu vou suportar, eu vou seguir. É mais um dia. Irmãos, um dia fora na presença de Deus não vale a tua força. A gente acreditar no próprio braço é fácil, mas não é assim que funciona. Eu passei 1 ano e meio com depressão profunda, até que depois de 1 ano e meio, quando se concluiu 2 anos, veio a depressão agressiva e os médicos desistiram da minha vida. Leva para morrer em casa. Definhada, sem amigos, nenhum parente sabia o que estava acontecendo comigo, porque quando você está na prova é você e Deus. Não tem ninguém para te ouvir, não tem ninguém para te escutar, porque nesse deserto você tem que aprender a confiar no Mestre.
Eu fiz a minha última oração porque a minha mente não funcionava mais. Porque quando você chega num estado crítico de definhamento, você entra num pré-estado de vegetação. E eu fiz a minha última oração ao Senhor sabendo que eu ia morrer. Senhor, se tu me ouves, se tu ainda tem história na minha vida a se cumprir, muda a minha situação. E onde o Senhor quiser que eu vá, eu irei. Como assim? Onde o Senhor quiser que eu vá, eu mal sabia quando era dia, quando era noite. Eu não deixava ninguém entrar no meu quarto. Se entrasse tinha que ser com luz apagada. Minha mãe trocava minhas roupas de cama com luz apagada. Eu não aceitava receber ninguém. Eu só tomava meu banho para morrer pronta. Em 5 dias o Senhor fez chegar na minha casa os tios de São Paulo que não tinham condições nenhuma, mas o propósito era do Senhor de mudar a minha vida e me levar para onde Ele quisesse. Então Ele queria que eu fosse para São Paulo. Lá estava eu. O Senhor me fez voltar a dormir, o Senhor me fez voltar a comer e o Senhor me fez começar um processo lá de cura. Mas para mim, não. Cura para os outros. Porque quando o Senhor tem propósito na nossa vida, Ele faz na nossa vida, mas Ele vai usar a tua vida para o lado de fora também. E o engraçado é que no meu ministério, na minha vida, sempre que surge um hino, a minha vida, o meu propósito, o meu deserto, as minhas provas se baseiam naquele hino. E estava tocando muito na época o hino da Sara, deixa Deus te curar, né? Lá vai eu tratar a vida dos outros com a minha vida doente. Mas o Senhor me fez crescer lá. O Senhor me fez evangelizar lá. O Senhor me fez prosperar lá. Mas Ele me fez também voltar para o mesmo lugar onde eu caí. Em 2016 eu voltei para Cascavel. Mas eu voltei do mesmo jeito, com depressão. E tentando disfarçar o meu estado, chegou o dezembro que não teve mais jeito. O negócio foi ficando feio. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta e chamei o Senhor para conversar. Senhor, desce aqui, que vai ser em pé mesmo esse negócio. Se Elias foi ousado, eu também vou ser. Chamei o Senhor veio. O Senhor falou que tem propósito na minha vida. O Senhor falou que tem ministério na minha vida. O Senhor falou que tem felicidade para a minha vida. Então, se o Senhor falou, o Senhor tem 2 opções. Ou o Senhor cumpre e muda essa história, o Senhor cura essa depressão para não voltar nunca mais. Ou o Senhor me deixa morrer, porque depois que o Senhor me deixar morrer, eu fecho essa porta e ninguém mais entra. Aleluia. Acabou. Muitas vezes a gente não chama a Deus nem para dizer obrigado. Eu fui dormir de um jeito, mas eu amanheci de outro. Eu amanheci com a minha alma curada. Não tinha rastro de depressão. Não tinha mais rastro de dor daquele momento. As feridas marcadas em mim, o Senhor Jesus curou a ponto de eu suportar muitas outras coisas piores que vieram daquele ano. Eu fui para São Paulo, mas o Senhor me fez descobrir a 2ª vez o câncer. Então eu tive 2 vezes câncer. Eu tive as depressões profundas e a outra grave, a outra agressiva. O Senhor me permitiu ter a prega vocal rompida. O Senhor me permitiu sobreviver sem sangue, mas falando, vai me adorando, vai me buscando, seja como Maria, a ponto de se prostrar aos meus pés, sem precisar que eu faça alguma coisa. Ele é Deus para ser adorado por ser Deus, e somente porque Ele é Deus, Ele é digno de adoração. Ele é Deus que não precisa de motivo nenhum para ser glorificado, porque Ele é. Antes de haver, Ele já era. Antes de você pensar, Ele já sabe o teu pensamento, e antes de você abrir a tua boca, Ele já sabe a palavra que vai sair. A gente chega sempre na frente do túmulo, como no túmulo de Lázaro, e a gente chega
esfriar a fé. Porque a gente se depara com um problema e a gente diz, não vão suportar, já está fedendo, já passou o seu tempo, esperamos demais, Jesus não está me vendo. Marta queria uma resposta rápida. Jesus havia falado, mas a fé dela não tinha alcançado para crer que a ressurreição era naquele dia. Mas ainda há em nossos dias Marias que adoram, que creem, que esperam no Senhor a palavra proferida por Ele. Há em nossos dias Marias que esperam pela vinda do Messias, sabendo quem Ele é. O Senhor diz, tirai a pedra. Tirai a pedra para você ser curado. Tira a pedra para você ser transformado. Tira a pedra para você ser renovado. Tira a pedra que te impede de alcançar a salvação. Tire a pedra que te impede de evangelizar na rua. Tire a pedra que te impede de ser testemunha viva de Cristo Jesus. Tire a pedra para que você possa ver e manifestar a glória do Senhor na tua vida, na tua casa, ao redor dos teus, nas suas vizinhanças. Qual é a pedra que tem estado na tua vida que tem te impedido de viver a glória de Deus? O manifestar da parte do Senhor. Tirai a pedra. Quando a gente tira a pedra, nós começamos a ver o mover do Espírito Santo, tanto dentro quanto fora de nossas vidas. Tire a pedra para você ver que ainda existe vida no teu casamento. Tire a pedra para você ver que ainda existe vida no teu ministério. Tire a pedra para você ver que ainda existe o tempo de fazer missões e que nunca é o fim quando a gente serve um Deus como nós. Aleluia. Nós ficamos prostrados, esperando por Jesus e teimando, enquanto Jesus entra na nossa casa, banqueteia como fazia com Marta, se assenta em nossa sala como fazia com Marta, mas não criamos e não geramos intimidade como Maria. Jesus vem e fala, tenha paciência. Jesus vem e fala, não andeis ansiosos. Jesus vem e fala, eu tenho vitória para você. Jesus vem e fala, eu tenho um milagre para você. Mas nós não paramos, não nos prostramos e não adoramos enquanto não chega o momento de cura, de vitória. Qual é a pedra que tem te impedido de viver a glória de Deus? Quantos crentes mortos estão por aí, dentro e fora, pensando que está tudo bem, mas já morreram os seus sonhos, já morreram o seu propósito, já morreram a vontade de servir aquele que tudo pode. Aleluia. Esqueceram que ainda há chance para a vida, não se lembram mais que ainda há chance para viver tudo aquilo que Deus prometeu, porque está muito fácil chegar num banco de igreja, sentar e erguer a mão. Mas quando saem da porta para fora, a vida é a mesma, não testificam aquilo que estão vivendo da parte do Senhor, e depois ficam de lamento como Marta, Senhor, por que demoraste tanto? Porque o Senhor não está vindo com resposta. Mas o que você tem feito dentro da tua casa, o que você tem feito no teu trabalho, como você tem se apresentado para viver a glória de Deus? Tem tantos dizendo, deixa para amanhã, amanhã eu faço, amanhã vai ser diferente, mas é hoje que Jesus te chama. Amanhã é tarde, amanhã não tem mais jeito, amanhã já apodreceu. Não é fácil viver milagres, mas com Jesus é válido todo propósito debaixo do céu e acima da terra. Se o Senhor falou que você vai viver, eu digo uma coisa para você: você pode até enrolar, você pode até disfarçar, você pode até parar no meio do caminho, mas quando o Senhor Jesus te chamar, parar na tua frente para ter uma conversa contigo, é só uma vez. Ele te chama a obedecer. Ele te chama a se renovar na presença dEle. Ele te chama para viver a vida que Ele quer que você viva.
Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Não pense que do teu modo está certo. Essa semana minha irmã me falou assim: você não tem boca para nada. Mas eu pensei, não é que eu não tenho boca para nada porque eu sou de um temperamento muito forte. É que eu estou tentando aprender com Jesus, que tem espírito de mansidão. Eu estava orando em casa pedindo que forma o Senhor gostaria que eu falasse, como o Senhor gostaria que eu apresentasse a mensagem, porque seria muita coisa para dizer em tão pouco período. Mas na metade do culto o Senhor me fez entender que tem muitas pedras postas sobre túmulos dos quais Ele quer tirar nessa noite. Porque Ele não permite que hoje ninguém saia enterrado, soterrado, perturbado, entristecido e chateado com aquilo que está vivendo. Porque a partir de hoje, através de testemunhos, através do mover do Espírito Santo, Ele quer que você viva a vida que Ele tem para você. Eu falei: Senhor, eu não tenho como te pedir para o Senhor me dar um sinal específico, mas se o Senhor me ouvir, me mostra de várias formas o que o Senhor quer falar sobre vários modos. Então o Senhor começou a falar sobre santidade, pedra posta. O Senhor me começou a falar sobre renovação, pedra posta. O Senhor começou a me falar sobre preparação para o céu, pedra posta. Tirai a pedra. Tire a pedra e viva a vida que o Senhor quer dar para você. Eu quero convidar a igreja a se pôr de pé. Se você sentir a necessidade, eu quero que você reflita no teu coração sobre o que você está vivendo, sobre o que você gostaria de viver. As coisas que precisam ser mudadas na presença do Eterno. O Senhor tem me ensinado a cada dia, depois desse milagre, o quanto eu sou pequena e medíocre diante da sua presença, mas o quanto eu posso aprender com aquele que tudo supre. Ele me permitiu ter uma nova vida. Ele me permitiu ter um novo começo. Significa que graças ao Senhor eu sou apenas mais uma, porque hoje você também pode. Tire a pedra para você ver a glória de Deus manifestar. Tire a pedra para você ser transformado, renovado, naquilo que você mais pede ou precisa. Para os teus filhos, para o teu esposo, para a tua esposa, no teu trabalho, as pessoas que precisam ser alcançadas. O Senhor tem nova vida para você. Se você sentir a necessidade de vir aqui à frente, pode vir, que creio eu vai ter obreiros aqui para imporem as mãos e orarem com unção e poder sobre você. Porque hoje o Senhor vai mover sobre a tua vida. O Senhor vai mover essa pedra que te impede de viver o sobrenatural. Aleluias.